Fala aí, meus amigos. Hoje a gente vai ver porque nós temos que pisar em ovos, tá? Hoje você vai entender toda essa parada, tá? Eu vou mostrar pra vocês em João 7. Olha o que o nosso mestre disse, ó. O mundo não pode odiar vocês, jujubas. Olha só, gente, presta atenção, hein? O mundo não pode odiar os jujubas. Por isso que você vê na marcha de Jesus todos os evangélicos carregando a bandeira dos jujubas, que não tem nada a ver com o nosso mestre. Não tem nada a ver você ver os países cristãos adorando os jujubas sem entender o motivo, porque eles são jujubas, nós deveríamos ser cristãos, né? Mas ainda bem que nós não somos, porque nós somos nazarenos. Eu vou mostrar esse versículo pra vocês também, tá? Calma, uma coisa de cada vez, né? Então nosso mestre disse, né? O mundo não pode odiar vocês, jujuba, mas a mim odeia porque testemunho que as obras dele são más. Então peraí, o Salvador do Universo, o mundo pode odiar? O mundo pode odiar o Salvador do Universo? O que deveria ser o super-herói, aí o mundo pode odiar. Mas, né, os vilões, o mundo não pode odiar. Não pode odiar os vilões. Por que eu tô chamando de vilão? Porque o nosso mestre mesmo diz aqui, ó. Mas a mim odeia porque testemunho que as obras dele são más. Entende? Por que eles são os vilões? Então, beleza, agora eu vou te mostrar outra coisa, tá? Calma aí, a gente tem que ir devagar, né? João 5, vamos lá. Ó. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Olha só, né? O mundo jaz do maligno, né? 2 Coríntios 4, tá, pessoal? Satanás, que é o Deus desse mundo, foi quem os cegou, quem os tornou incapazes de verem a luz. Que luz, pessoal? Gloriosa das boas novas e de compreender as maravilhosas mensagens da glória de Cristo. É difícil, né? Quando você fala que Jeová é o demônio, é difícil essa galera entender que é mesmo o demônio. Eu vou te mostrar em Salmos. Bom, vamos descrever o demônio aqui, segundo Davi em Salmos, né? O Davi adorava esse demônio aí. Olha só. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele, ó, devorador, tá? É fogo que vai acabar, né? Com as pessoas, né? E quem que é o assassino desde o princípio? A gente pode mostrar também depois pra vocês, tá? Dele saíram brasas ardentes, né? Ele abaixou os céus, olha só, então ele desceu voando dos céus, né? Como um dragão, né? Se solta fogo, né? Sai fumaça do nariz. Vai vendo o dragão aí. E teve sob os pés densas escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Querubim, né? Vocês já ouviram aquela música da Ivete Sangalo? A minha sorte grande foi você cair do céu. Minha paixão verdadeira. Aí não sei o que, minha emoção. Aí tem uma hora que ela fala, meu anjo serafim, meu anjo querubim, sei lá, né? Ela fala um negócio assim, não fala? Então, olha aí. Escuridão, né? Densas trevas. Das trevas faz seu manto em que se ocultou. Das trevas ele faz seu esconderijo, né? Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Ah, é, né? Então tá, então esse dragão ele habita em trevas, né? Eu vou mostrar que o pai do Messias é luz e nele não há treva nenhuma, tá? Pra você não confundir esse demônio com o pai do Messias, tá? Olha, pessoal, 1 João 1,5, tá? Ao 9, ó. Esta é a mensagem que dele ouvimos, dele quem? Do nosso mestre, né? E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão, quer ver? Eu vou pegar esse versículo. Ó, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos. Viu só? Você tá lá nas trevas lá do Velho Testamento, cara, né? O demônio tá em trevas lá em todo momento. E não praticamos a verdade. Então olha só, se você pega o Velho Testamento e mistura com o Messias, você tá mentindo, cara. Você tá em trevas, cara. E você tá falando que anda na luz, cara, você tá mentindo, você é um mentiroso, cara. É isso que o texto tá dizendo. Mas se andamos na luz, que é apenas o Messias e os seus ensinamentos, como ele na luz está, o pai do Messias está na luz, não tem treva nenhuma nele, como a gente viu lá no 5, né? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado, viu? Por quê? Porque os animais não tiram pecado de pessoas, tá, pessoal? A prática lá do... É isso que o João tá dizendo. Porque no Velho Testamento eles sacrificavam animais lá, nada a ver, pra tentar purificar pecado, que não purifica coisa nenhuma, tá? Vou mostrar agora o porquê nós não somos nem cristãos e nem judeus, tá? Ó, você vai colocar no Google, eu vou tentar explicar uma coisa sobre o Google pra vocês. Eles vão dizer assim, por que os cristãos foram chamados de seita dos nazarenos? Não, seu idiota, seu burro. Não foram os cristãos que foram chamados de seita dos nazarenos. Foram os verdadeiros do caminho, tá? Não existia nem cristianismo naquela merda, tá? Então, presta atenção aqui, ó. Porque tendo-nos verificado que este homem é uma peste, falando de Paulo, e promove sedições entre os judeus. Ah, não, tá falando do mestre. Esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador... Foi mal. Agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, o nosso mestre profanou o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Tá falando de Paulo, tá falando dos verdadeiros, tá? Os verdadeiros sempre foram presos, açoitados, perseguidos, tá, pessoal? Não tá falando de cristianismo que você vê no mundo aí, não. Tá? Tá falando de nós, os verdadeiros que pisamos em ovos o tempo todo. Paulo, ele perseguia os verdadeiros do caminho, tá? Ele era um perseguidor dos verdadeiros do caminho, que eram os nazarenos, tá? E não cristãos. Olha aí a prova. E outra coisa que eu queria deixar pra vocês, pessoal, é que eles sempre vão falar que Deus pode matar as pessoas, que Deus pode fazer o que quiser com as pessoas, porque ele é todo poderoso. Não, eu vou mostrar primeiro que o Pai a ninguém julga,
E depois eu vou mostrar outra coisa pra vocês, tá? Só antes de nós irmos pra esse assunto, eu queria mostrar pra vocês uma coisa, tá? Que Paulo e Barnabé foram chamados de cristãos, tá? Se eu chamar você, cara, de chifrudo, você vai ser... Isso significa que você é chifrudo, cara? Claro que não, meu. Eu que só tô chamando você. Chamaram Paulo e Barnabé de planeta Júpiter e Saturno, entendeu? Eles eram? Não eram, porra. Olha aqui, ó. E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, se eu chamar você de homossexual, isso quer dizer que você é, cara? Não, entendeu? Eles eram nazarenos, tirando as pessoas do judaísmo e de todas as outras adorações a deuses, anjo caído que tinha aí pelo mundo. Por isso eles eram perseguidos, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês que o pai a ninguém julga. Olha só, pessoal, o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. Ou seja, pessoal, nem o filho nesse mundo aqui em carne, porque ele fala que ele não veio pra julgar as almas dos homens, mas sim pra salvá-las. O pai, ele deu esse julgamento pro filho. O que significa isso? Que no dia do que a gente tiver em forma espiritual lá, aí o filho que vai julgar. Não vai ser o pai, tá? O pai é tão puro que ele nem nisso aí ele se envolve. Então ele deu esse mandamento pro filho, tá? Então o pai a ninguém julga. Ele falou bem de Sodoma, tá? O filho. Quando ele falou, ai de vocês, Carfanaum, esqueci o nome da outra cidade. Que eram cidades dos Jujubas, né? A gente tem que pisar em ovos. E Sodoma foi destruída. Ele falou que se ele fosse em Sodoma, nosso mestre disse que se ele fosse em Sodoma, Sodoma teria menos juízo. E não seria destruída, né? Então, mostrando assim que quem destruía não só Sodoma e Gomorra, tá? Várias outras cidades foram destruídas por fogo. Era o demônio imundo Deus de Israel, tá? Mas por quê, né? Porque ele é um assassino, gente. Difícil entender isso, hein? O pai de vocês, ó, falando do pai da maioria dos religiosos hoje, tá? Que adoram o demônio sem saber, porque o pai não habita em templos feitos por mão de homens, eles estão lá no meio daquela jossa, né? No meio daquela jossa, achando que é o pai que tá lá, né? Mas não é, né? É o pai de vocês, o diabo. Vocês pertencem a ele e querem fazer a vontade dele. Ele foi o assassino desde o princípio. Ele é contra a verdade e nele não há verdade nenhuma. Quando mente só diz o que lhe é natural, pois é mentiroso. Ele é o pai da mentira, pessoal. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui.